Vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 26. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor meu Deus, fale conosco pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra é a verdade, e o Senhor é o Deus que trata conosco, que fala ao nosso coração, e nós nos abrimos para isto. Queremos ouvir a Tua voz. Conceda-nos a revelação da Tua palavra, alimenta-nos e sustenta-nos com a Tua verdade, Pai, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e por isso pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa vida, os nossos passos com a palavra poderosa do Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu quero falar um pouco sobre ações de graças com você nesta noite, porque a Bíblia nos fala muito a respeito de oferecermos a Deus o nosso louvor e a nossa gratidão. Muitas vezes a mesma palavra é traduzida na Bíblia como louvor ou como ações de graças, e o significado é expressar a Deus a nossa gratidão, e expressar diante de Deus o quanto nós o admiramos e o exaltamos por aquilo que Ele tem feito. Muitas vezes nós encontramos na Bíblia a expressão que devemos nos aproximar de Deus com ações de graças, com louvores, porque o Senhor nos convida de fato a estarmos na presença dEle, reconhecendo o quanto Ele tem feito por nós, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Eu gostaria de ler alguns textos bíblicos que nos ensinam e nos convidam a rendermos graças ao Senhor, a louvarmos o Senhor por tudo aquilo que Ele faz. Salmo 95, as palavras do salmista são tremendas e nos convidam a aproximarmos do Senhor com toda a gratidão, com todo o louvor que podemos dar ao Senhor. Salmo 95, versículo 1 até o 3. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Observe a linguagem da palavra de Deus. Venham, é um convite. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Irmãos, nós cantamos ao Senhor cheios de alegria, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é bom. Nós não cantamos com tristeza, ou por obrigação, ou com cansaço, não vendo a hora de tudo acabar, não. Nós cantamos com alegria, porque é o nosso prazer estar na presença deste Deus tão maravilhoso. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graças. Observe o versículo 2, vamos à presença dEle com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Quem veio aqui para se apresentar diante de Deus com cânticos de louvor, com ações de graças? Renda graças ao Senhor nesta noite, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Ele é maravilhoso. O Salmo 100 também nos fala para entrarmos na presença dEle com ações de graças. Salmo 100, versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome.
Então entrem por suas portas com ações de graças, com gratidão, com júbilo, com louvor, porque Deus é maravilhoso e Ele espera que nós nos aproximemos dEle com o coração cheio de gratidão na sua presença. Podemos citar muitos outros textos, muitos outros versículos que falam sobre exaltar a Deus e dar a Ele toda a gratidão. Eu quero citar um texto em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12 e versículo 13, onde a Bíblia diz que toda gratidão, todo louvor, toda honra, toda glória devem ser dadas ao Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 12: e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ou ações de graças também, como é traduzido em algumas versões. Ao Cordeiro que foi morto, a Jesus Cristo que morreu no Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, a Ele seja o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graças. É Ele que é merecedor. Versículo 13 diz algo muito especial: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam. Antes de lermos o que eles diziam, observe o que a Bíblia diz: todas as criaturas. Onde? No céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existe, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, diziam: àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Deus nos convida a dar a Ele o louvor, a glória, a nossa gratidão. Eu fico admirado como algumas pessoas que estão às vezes num culto de exaltação, de louvor a Deus, e não conseguem dar a Ele todo o louvor, toda a gratidão. Mas Deus está aqui, igreja, Jesus está aqui, porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Quando louvamos o Senhor, Ele está presente, e Ele é merecedor de toda a nossa gratidão, de todas as ações de graças. Comece a dar graças ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, a Ele todo louvor, honra, glória e poder para todo sempre. Nós não merecemos a honra, nós não merecemos o louvor, nós não somos dignos de nada, mas Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele merece toda a glória, Ele tem feito grandes coisas, Ele é o Deus que é merecedor da tua gratidão, é Deus. E o normal, irmãos, é que a gratidão seja dada após recebermos algum benefício. Ações de graças normalmente são oferecidas por quem recebeu uma bênção, por quem recebeu um benefício, para com aquele que lhe deu o benefício. Para quem você fala obrigado? Para quem fez alguma coisa boa para você, para quem te deu ou te serviu em alguma coisa. Quando nós falamos obrigado, Jesus, quando nós recebemos algo dele, quando nós recebemos um benefício do Senhor, sempre as ações de graças estavam associadas a um agradecimento, a um louvor,
a Deus após receber alguma coisa. Por exemplo, Neemias, no capítulo 12, versículo 27, a Bíblia nos diz que Neemias prestou gratidão e deu graças e prestou ações de graças a Deus após alcançar um propósito, após cumprir um propósito que era a construção dos muros ao redor de Jerusalém. Neemias 12, 27 diz assim: por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Ações de graças a Deus após uma grande vitória. Reconstruir os muros de Jerusalém era um desafio tremendo para Neemias e para as pessoas que estavam com ele. Havia muita oposição. Muitos haviam tentado reconstruir as muralhas de Jerusalém antes de Neemias e não haviam conseguido. Mas quando Neemias vai lá na direção de Deus, com muita oração, com planejamento e trabalho, e consegue reconstruir os muros em Jerusalém, após terminar a obra, ele convoca os levitas, traz os levitas para Jerusalém, para celebrar a dedicação alegremente. Era para consagrar os muros de Jerusalém, dando graças a Deus por aquela conquista. E a Bíblia diz que era para celebrar a dedicação alegremente. Deus quer derramar no teu coração e no meu coração uma alegria muito grande a cada dia da nossa vida por aquilo que o Senhor tem feito. Deus nos chama nesta semana para nos alegrarmos e para termos um coração cheio de gratidão por aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida. Quem aqui tem motivos para agradecer ao Senhor, não só nesta semana, mas a vida inteira? Quem aqui foi tirado do lamaçal do pecado, os seus pecados foram perdoados, Jesus escreveu o teu nome no livro da vida, e você tem eternamente uma gratidão a Deus pela salvação da tua vida. Dá um sinal de fé aí, dá um sinal de gratidão, glória a Deus. Motivos para dar graças a Deus. Irmãos, mesmo que Deus só tivesse feito isso na sua vida, tirou você do lamaçal do pecado, libertou você das trevas, perdoou os teus pecados, escreveu o teu nome no livro da vida, te deu a vida eterna, só isso já seria suficiente para o resto da tua vida. Você dar graças a Deus e você viver feliz por causa da alegria da tua salvação. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus, disse Jesus. Mas Deus não fez só isso. Se você olhar para a tua vida, se você olhar para a tua família, você vai ver que Deus não te deu só o perdão e a salvação. Deus tem feito muito. Deus tem aberto portas, Deus tem prosperado tua vida, Deus tem curado, Deus tem dado saúde, Deus tem te dado trabalho, Deus tem te dado tantas coisas. Quem tem recebido muito mais de Deus, além da salvação, tem recebido muito mais benefícios do Senhor. Então renda graças ao Senhor. A gratidão está sempre associada a uma alegria pertinente a receber um benefício. Moisés também nos dá um exemplo de ações de graças após um grande milagre que ele e o povo de Israel receberam e presenciaram. Em Êxodo, no capítulo 15, a Bíblia diz que eles
cantaram numa expressão de alegria e de gratidão a Deus, depois de presenciarem um milagre extraordinário ao saírem do Egito para a terra prometida. Um dos milagres mais marcantes da Bíblia, mais impressionantes do Antigo Testamento, algo que foi sensacional aos olhos de todos, foi quando Deus abriu o mar vermelho para o seu povo atravessar. Irmãos, Deus abrindo o mar para o seu povo atravessar em terra seca, é um milagre glorioso do Senhor. E após receberem este grande milagre e atravessarem o mar, pisando em terra seca, em Êxodo 15, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Cantando alegremente, após receber um milagre e presenciar um feito extraordinário do Senhor. Isto é o normal, isto é o usual. Recebo alguma coisa, recebo um benefício, uma bênção, eu fico feliz, eu canto de alegria, eu dou glórias ao meu Deus. Por isso o apóstolo Tiago escreve no capítulo 5 da sua epístola, dizendo: quem está alegre, cante louvores. Quem está triste, ore. Mas irmãos, Jesus veio nos ensinar algo novo. Quantos querem aprender com Jesus um princípio de fé tremendo e sobrenatural para toda a sua vida? Levante a mão. A Bíblia diz que Jesus, neste momento em que nós lemos, no capítulo 14 de Marcos, um momento angustiante na vida do Senhor, um momento onde ele estava angustiado e naquela expectativa do seu julgamento e da sua morte. Jesus sabia que havia chegado a hora, tomou a ceia com os discípulos, disse para Judas: o que você está para fazer, faça logo, porque ele sabia que no coração de Judas já havia a raiz, a semente da traição, e Judas venderia Jesus naquele momento. E Jesus sabia que havia chegado a hora da sua entrega, do seu sacrifício. Era um momento de muita dor emocional para Jesus. E a Bíblia diz que quando ele estava no Getsêmani, ele estava angustiado até a morte. O peso sobre a vida de Jesus era terrível, porque era o peso dos nossos pecados, era o peso das nossas enfermidades, era o peso das nossas maldições que estavam sendo lançadas sobre Jesus. A Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue. A angústia em Jesus era tão grande, que o suor dele era sangue, a dor era demais, o momento era terrível, porque era o momento da morte dele que se aproximava, e uma morte terrível. A pior morte naquela época era a morte de cruz. A pessoa morria aos poucos por asfixia. Mas naquele momento, nós lemos no Evangelho de Marcos capítulo 14, naquele clima tenso e naquela expectativa de morte,
Jesus canta um hino com os seus discípulos. Jesus nos ensina a cantar e a nos alegrar antes de receber o milagre, antes de ver o que nós queremos ver glorioso de Deus. Moisés cantou após ver um milagre extraordinário do Mar Vermelho estar aberto. Neemias cantou após ver a obra terminada. Mas Jesus cantou para nos ensinar que nós devemos ter fé e dar graças a Deus antes do milagre acontecer. Jesus cantou antes da ressurreição, para dizer para mim e para você, que pode estar difícil, pode a angústia ser grande, pode a dor ser grande, mas nós podemos dar graças a Deus, nós devemos dar glórias ao Senhor, antes de ver o milagre, porque quando agimos assim, isto é um princípio de fé, que gera um milagre sobrenatural na nossa vida. Quantos estão dispostos a cantar antes de ver o milagre acontecendo na sua vida? Você vai cantar a ressurreição antes da crucificação, porque o milagre está certo, está determinado. E quando você canta, quando você dá graças a Deus antes de acontecer, esta fé gera o impossível na tua vida. Observe como Jesus agia em várias circunstâncias. Mateus capítulo 14. Mateus 14, 19. Diz assim, Mateus 14, 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e, olhando para o céu, deu graças. Diga comigo, olhando para o céu, deu graças. E partiu os pães, em seguida deu-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5 pães, 2 peixes pequenos, para uma multidão de 5.000 homens, exceto mulheres e crianças. Tinha muita gente. Jesus pegou os pães e não ficou olhando para a quantidade das pessoas que precisavam daqueles pães. Ele olhou para o céu e deu graças. Eu imagino Jesus olhando para o céu e dizendo: Pai, eu te dou graças por estes pães, pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esses pães são suficientes para a multidão comer. Obrigado, Pai. E ele começa a repartir os pães e os peixes, e os discípulos pegam da mão de Jesus e levam para o povo comer. Todos comeram até dizer: chega. Quando todos estavam satisfeitos, Jesus manda recolher o que sobrou. Os discípulos vão e recolhem 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Só a sobra foi maior do que o que ele tinha antes de dar graças. Quando você começa a dar graças a Deus, o que vem depois é muito maior do que o que estava na tua mão quando você começou a agradecer. Só a sobra disso vai ser maior do que o que já está na tua mão. Então, dê graças antes de acontecer. Aprenda a dar graças. Irmãos, na segunda multiplicação dos pães e peixes, próximo capítulo de Mateus, Mateus 15, 36, a Bíblia diz que Jesus agiu da mesma forma. Mateus 15, 36, depois de tomar os 7 pães e os peixes, agora haviam 7 pães, 2 peixes,
e haviam 4.000 pessoas para comer. Olha o que a Bíblia diz: depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, o que Jesus fez? Deu graças. Fale para quem está do teu lado: dê graças antes de receber. Depois de dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Agora tinham 4.000 homens, tinham 7 pães, Jesus deu graças novamente. Quando você aprende a dar graças, o milagre acontece depois. E para encerrar, irmãos, João capítulo 11, um dos milagres mais significativos de Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, que estava morto e sepultado há 4 dias. Chega mal. Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, e no versículo 39, João 11, 39 em diante, ele diz: tirem a pedra. Disse ele, disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Versículo 40, disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Olha aqui, olhe para mim. Se creres, verás a glória de Deus. Tem crente igual Tomé. Ele precisa ver para crer. Tem crente querendo inverter o conceito de fé estabelecido por Jesus. Tem crente querendo ver a glória de Deus para depois acreditar. Tem gente querendo ver os milagres para depois crer no poder de Deus. Tem gente querendo ver o morto ressuscitado para depois dizer que acredita que Jesus ressuscita os mortos. Tem crente na igreja hoje igualzinho os fariseus e os saduceus que Jesus se deparou com eles. Os saduceus eram pessoas religiosas que conheciam as Escrituras, mas não criam na ressurreição, não criam em anjos, não criam em espíritos, e eram religiosos. Tem gente que está assim, irmãos, ele quer ver para depois crer. Mas olha a palavra de Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Deixa eu perguntar se tem alguém aqui que crê no Senhor Jesus de todo o coração. Deixa eu perguntar se tem alguém aqui que crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você crê, você verá a glória de Deus na tua vida. Se você crê, os sinais seguirão aos que crerem. Se você crê, tudo é possível ao que crê no Senhor. Aleluia! Deus está querendo encher o teu coração de fé, dizendo para você: creia, e então verás a glória de Deus. Na oração Jesus ensinou isso. Marcos 11, 24: tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Diga para quem está do teu lado: peça, creia e vai receber. Aleluia. Olha o que Jesus disse: creia e verás a glória de Deus. Versículo 41: então tiraram a pedra. Jesus olhou para o túmulo, para a pedra. Jesus olhou para cima. Quando ele pegou os 5 pães e os 2 peixes para alimentar aquela multidão, ele olhou para onde? Ele olhou para os pães, dizendo: se são poucos, não vai dar.
Ele olhou para o povo, dizendo: são muitos, eles vão me criticar se eu não der comida. Para onde Jesus olhou? Para o céu. Olha para o Pai, olha para cima, creia. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Lázaro ainda não estava ressuscitado, Lázaro ainda estava morto, mas Jesus já estava agradecendo pelo milagre. Tem alguma coisa que ainda não ressuscitou na tua vida? Comece a agradecer, porque já está feito em nome de Jesus. Tem alguma coisa que ainda está morta na tua vida? Comece a agradecer, porque Jesus já te deu vida, Jesus já fez um milagre. Nós servimos um Deus que a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, a partir do verso 16, nós cremos e servimos este Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Pastor, mas ainda não aconteceu. Em nome de Jesus já aconteceu. Pastor, mas eu ainda sinto a dor. Eu recebo pela fé a cura. Já estou curado em nome de Jesus. Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Isso é um princípio de fé. Quem acredita e pode agradecer nessa noite, antes de ver o milagre. Você não vai pedir, você vai agradecer, porque Deus já fez. Você vai cantar o hino da vitória, não depois de atravessar o mar, não. Você vai cantar o hino da vitória antes do mar se abrir, antes da ressurreição acontecer. Você já vai estar cantando e dando glórias a Deus, porque Ele é fiel e poderoso. Se você crê e vai dar graças a Deus, fica de pé aí onde você está. Eu te convido a louvar a Deus, a render graças a Deus nesta noite. Eu li um testemunho de um missionário que atuou na China, missionário Henry Frost. Ele diz assim: eu tinha recebido notícias tristes da minha família, e sombras espessas haviam coberto a minha alma. Orei, mas elas não se foram. Arregimentei minhas forças para tentar suportar a tristeza, mas as trevas só ficaram mais densas. Missionário levando a palavra de Deus na China, um homem que deixou toda a família, deixou tudo para levar o amor de Deus, estava lá pregando, evangelizando na China, quando ele ouve notícias muito tristes da sua família, da sua casa, notícias de morte, notícias de dor. Ele entristece muito a vida e o coração daquele missionário. E ele diz que ele orou e lutou com todas as suas forças para suportar e vencer a tristeza, mas não conseguiu. E as trevas só ficavam mais densas. Ele conta no seu testemunho: justamente nesta ocasião, eu fui a um posto missionário no interior da China e vi escrito na parede da casa de missões estas palavras. Quando ele vai a uma casa no interior da China, uma casa de missionários, ele vê escrito na parede daquela casa: experimente louvar. Experimente louvar. E ele diz: eu experimentei, e imediatamente todas as trevas se foram, para nunca mais voltar.
Sim, o salmista estava certo de dizer: bom é render graças ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Levante as suas mãos e renda graças ao Senhor. Experimente louvar. Experimente agradecer como Jesus agradeceu. Experimente cantar, mesmo sabendo que o que te espera é uma cruz. Experimente dizer: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Experimente agradecer, experimente dar graças a Ele. Aleluia. Agradeça antes de ver. Na cidade do nosso Deus, Senhor, a alegria de toda a terra. Tem motivos para agradecer, agradeça. Não tem motivos para cantar, experimente louvar, e você vai ver a glória de Deus operando. Aleluia, Jesus. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome.
cremos e te damos graças, Senhor. A cura deste câncer, a cura da diabetes, a cura da AIDS, a cura da coluna, a cura do sangue, a cura dos ossos. Nós te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Experimente agradecer. Diga: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Experimente fazer isso, igreja. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é o Deus sobre toda a terra e sobre todo o céu, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Olhe para quem está aí perto de você. Experimente louvar. Glória a Deus.